dia, sexto ano. Lá na página 61 da apostila, nós temos o quadro das unidades de medida diária, o qual o metro quadrado é a unidade padrão. Nós temos os múltiplos, decâmetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado e quilômetro ao quadrado. E nós temos os submúltiplos, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Então, letra A. Quantos centímetros quadrados são necessários para formar um decímetro quadrado? Pessoal, um decímetro são 10 centímetros. Como é o quadrado, a gente faz 10 vezes 10. 100. Então, na letra A, nós temos 100 centímetros quadrados. Letra B. Quantos milímetros quadrados são necessários para formar um centímetro quadrado? Lembra? 1 centímetro tem 10 milímetros, então 1 centímetro quadrado é 10 vezes 10, 100 milímetros quadrados. Na letra C, quantos milímetros quadrados são necessários para formar um decímetro? Pessoal, milímetro para decímetro é o seguinte, o decímetro tem 100 milímetros. Então, para transformar em quadrado, 100 vezes 100, 10 mil. Então, um decímetro quadrado é igual a 10 mil milímetros ao quadrado. Belezinha? Na letra C, então, está feita a resposta. Depois aqui nós temos, portanto, uma mesma área pode ser expressa em unidades de medida diferente. E para facilitar, podemos recorrer novamente à visualização pela escadinha de unidades da medida. Só que agora de áreas. Então vejam só. Começa com quilômetro ao quadrado, aí cai para hectômetro ao quadrado, depois decâmetro ao quadrado, depois metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado. Então, vejam só, lembra que ia de 10 em 10? Aqui agora, ó, pessoal, é de 100 em 100. Então, vezes 100, vezes 100. Então, percebam que do decâmetro quadrado para o metro quadrado, a gente multiplica por 100. Do metro quadrado para o decímetro ao quadrado, multiplica por 100. E assim para todos. E para fazer a transformação contrária, por exemplo, do milímetro quadrado para o centímetro quadrado, a gente então agora não é por 10, e sim vai dividir por 100. Belezinha? Observando o decímetro quadrado, responda as questões. Então, 2 decímetros quadrados equivalem a quantos centímetros quadrados? Então, ó, pega o 2 e multiplica por 100. Então, na letra A, 2 vezes 100, 200. 200 centímetros quadrados. Que operação poderia ter sido realizada para expressar o 2 decímetro ao quadrado em centímetro quadrado? Então, a gente coloca uma multiplicação por 100. Letra B. Observando o decímetro quadrado, 300 centímetros quadrados equivalem a quantos decímetros quadrados? Então, o centímetro quadrado está aqui, o decímetro está aqui, olha. Vou ter que dividir por 100. Então, 300 dividido por 100 dá 3 decímetros quadrados. Então, uma divisão por 100.
processo é o mesmo do perímetro, só que no perímetro a gente ia multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Aqui, como é a área, estou considerando duas dimensões, 10 vezes 10, 100. Então, vezes 100 ou divide por 100. Note que para expressar qualquer medida de uma unidade consecutiva menor, podemos multiplicar por 100. E para expressar uma unidade consecutiva maior, podemos dividir por 100. Agora complete as setas escrevendo em cada uma vezes 100 dividido por 100. Então a letra C já está feita aqui em cima, belezinha? Vamos para a próxima página. Aqui na página 62, nós temos matemática em detalhes. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que quando a gente tem um polígono, o qual a gente não conhece como determinar a área, a gente pode ir fazendo o seguinte raciocínio e separando ele em figuras que a gente consegue calcular a área. No caso, essa seta aqui foi dividida em dois retângulos e um triângulo, beleza? Nós vamos lá embaixo no exercício 1, lá em atividades. Olha o exercício 1. Considere que os polígonos a seguir foram construídos em malha quadriculada com quadradinhos de 1 centímetro de lado. Então, a gente vai fazer de conta que aqui nós temos 1 centímetro por 1 centímetro. Então, a unidade de área será 1 centímetro quadrado, certo? Desenhe na malha um polígono G com perímetro e área iguais ao polígono A e com formato diferente. Então, o polígono A tem 4 quadradinhos de área e o perímetro dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, a nossa letra A tem duas sugestões. Estão aqui, ó, as duas sugestões. Então, olha só, a primeira sugestão tem este formato aqui. Mantém os 4 quadradinhos de área e o perímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O perímetro é o mesmo. A outra sugestão é esse formato aqui. Também tem 4 quadradinhos e também tem perímetro 10, tá? Então é só desenhar um dos dois ou de repente pensar numa forma diferente. A letra B. Analise as figuras e responda as questões. Na justificativa, cite como exemplo os polígonos apresentados. Então, vamos lá. Polígonos que têm a mesma área têm necessariamente a mesma forma? Não, né? Porque olha o polígono A. Ele tem 4 quadradinhos. Olha o polígono E. Também tem. É a mesma área. Tem necessariamente a mesma forma? Não. Exemplo A e E. Próxima pergunta. Polígonos que têm a mesma área têm necessariamente o mesmo perímetro? Olha só, o A tem perímetro 10. O E, pessoal, tem perímetro 8. Então, a gente coloca não. Pois A e E possuem a mesma área e perímetros diferentes. Terceira pergunta. Polígonos que têm o mesmo perímetro têm necessariamente a mesma área? Vamos dar uma olhada. A figura D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem perímetro 10, assim como a figura A. Mas tem a mesma área? Aqui tem 4 quadradinhos, aqui tem 5. Então, a resposta, não. Exemplo A e D. Então, olha só.
Figuras com a mesma área não necessariamente têm o mesmo perímetro e figuras com o mesmo perímetro não necessariamente possuem a mesma área. Beleza? Letra C. Copie essa tabela e preencha o nome da figura, área e o perímetro. Então, vamos lá. Figura A, B, C, D e E. A figura A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Figuras de 6 lados. O nome é hexágono. Qual a área? Lembra que a área a gente contou, são 4 quadradinhos, a área é 4. E o perímetro a gente contou era 10. Figura B. Vamos lá, quantos lados tem? Figura B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um octógono. A área dele é 5. E o perímetro, vamos contar o perímetro. O perímetro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O perímetro é 12. Próxima figura. Figura C. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Também é um octógono. A área, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 quadradinhos de área. E o perímetro, a gente vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Figura D. Figura D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, é um hexágono também. A área dele é de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E o perímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o perímetro é 10. A última figura, figura E, é um quadrado, né? Então, podemos colocar aqui como quadrado ou quadrilátero. Tem 4 lados. Qual é a área? A área é 4. Qual o perímetro? 8. Terminamos aqui a nossa questão 1 da página 62. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.